Olá, boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar da eleição 2024. Hoje recebendo aqui, no podcast do Jornal Ponto Final, o vereador Preto dos Cabanas, que é candidato à reeleição na Câmara Municipal de Mariana. Preto, é um prazer receber você aqui mais uma vez no Jornal e TV Ponto Final. Primeiramente, boa tarde a todos, que estão nos assistindo. Obrigado aí mais uma vez, ao Ponto Final, ao Rômulo aí pelo convite, da gente poder estar aqui levando a informação para a população, as novidades. Então a gente está aqui à disposição para responder qualquer pergunta que vir a ser feita. Ô Preto, não vou mentir que eu estava aguardando por muito tempo essa oportunidade de fazer uma pergunta que Mariana inteira questionou. E eu não tinha dúvida que na hora oportuna você iria falar sobre. A primeira pergunta, por que você resolveu apoiar Juliano Duarte, que até então você, como vereador na Câmara, foi praticamente opositor a ele, questionou e muito a administração dele, enfim. Eu gostaria que você respondesse, nem a mim, mas à população de Mariana, desculpa, é por causa dessa fumaça, viu, gente? Ao povo de Mariana, sobre essa composição de chapa, que na verdade não foi só você, foi um grupo de vereadores e candidatos. Isso é uma pergunta que todos me fazem, Romulo? Imagino. E é natural, eu acho que essa questão de questionar, isso foi muito conversado com o próprio Juliano. Esse é o papel do vereador, é fiscalizar, e ele reconhece isso, que ele é vereador por 4 mandatos. Então, assim, foi aí que houve o diálogo, Quando ele entendeu que o nosso trabalho é esse mesmo, fiscalizar, fazer um trabalho de oposição. Nunca participei do grupo político junto com o Juliano, então a gente sabe que pela primeira vez que eu vim filiado pelo Partido Verde, houve a coligação à época com o presidente Careca, para ir com o prefeito, com o atual prefeito Celso Cota, com o grupo de Celso. E aí, diante de todo o cenário político que ocorreu, dessa questão de grupo, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade assim, de ter um diálogo mais aberto com o Juliano. Quando ele nos procurou, nos procuraram lá Inclusive, a gente nunca teve problema assim, pessoal, A gente na Câmara, nós nunca... Sempre teve respeito, Sempre teve respeito. Por mais que tenha questionamento, a gente sempre na Câmara... Às vezes as pessoas acham que tem inimizade. As pessoas questionam também, mas você abriu uma CPI, a CPI é um dispositivo, não contra um prefeito, pessoa dele, contra uma pessoa. Se tiver qualquer ato dentro da administração pública, a CPI ela pode investigar e ainda pode mostrar que o prefeito não tem nada com isso. Eu até cito, Rômulo, é um exemplo muito legal. Um exemplo, você tem um comércio, igual você tem aqui um jornal, o outro tem um comércio que tem 2 portas abertas. Se você der bobeira ali, vai ter pessoas, às vezes, para te levar. Que isso, a gente sabe que como as coisas funcionam, Por si só, o caráter do ser humano, você não está estampado na testa de quem é correto e quem não é. A gente sabe que temos problema em todos os locais. Você vai numa instituição, você fala assim, eu posso citar a polícia, posso citar a judiciário, posso citar qualquer instituição, vai ter pessoas que têm boa índole e também vai ter aquelas pessoas que não representam aquela categoria. Então, assim, dessa forma, a gente entende que nunca foi nada direcionado à pessoa do Juliano, e a gente entende também, por mais que seja o grupo político, porque também ele assumiu após o irmão dele, ou seja, naturalmente tinha essa ligação, porque os contratos que nós investigamos é do ano 2019 e 2020, quando a gente tomou ciência que houve algumas denúncias, a gente teve que fazer o nosso papel, mesmo porque se a população questiona e a gente não faz a nossa parte, vai dar-se a entender que eu estou conivente com aquilo ali. E aí a gente fez o nosso papel, e o mais importante, que as práticas que ocorriam antes não ocorrem mais hoje. Muitas vezes as pessoas acham que é o seguinte, olha, mas não deu nada. As pessoas pensam que não dá alguma coisa, é prender o camburão, parar lá e prender as pessoas. Mas tem um processo que está sendo apurado no Ministério Público, que está dando andamento, está ouvindo pessoas. E eu escuto muito de pessoas que estão dentro hoje da administração pública que falam assim, que a CPI foi muito boa, porque mostrou ali as práticas como que tem que ser. Hoje as pessoas, para testar, estão tendo muito mais cuidado para fiscalizar, para testar. Então, a gente vê que foi um ganho muito grande, inclusive para o Juliano, porque tem pessoas, inclusive do grupo político, a falou assim, eu acho que você ajudou muito o Juliano, porque tem coisa que ele não tinha ciência, que se ele tivesse feito os pagamentos à época, ele teria se prejudicado, talvez até para ser candidato agora nessas eleições. Então, assim, olha, eu não fiz nada para prejudicá-lo. Se eu fosse maldoso para prejudicar, eu falaria assim, deixa ele pagar,
né? E depois nós vamos fazer algo. Não, nós identificamos, corremos, fizemos, movimentamos, né, o nosso papel. E eu, no meu entendimento hoje, se ele pensar assim de forma fria, a gente, no lugar de prejudicá-lo, a gente entende que nós ajudamos para que ele não tivesse pago algumas medições que estava para ser pagas. Eu falo muito sobre isso, sobre as diferenças. Nós mesmos já tivemos vários embates. Já me questionou, inclusive, como jornal tendencioso, e nem por isso brigamos, deixamos de ser amigos, sempre com respeito. Sim. E eu sempre falo isso, temos que saber a conviver com as diferenças. Assunto encerrado, está explicado agora, e eu não tenho dúvida que caso o Juliano venha a ser o futuro prefeito, que você vai continuar fazendo o seu papel de fiscalizar e cobrar da mesma forma. E também contribuindo também, que ele sabe que esse grupo da federação é um grupo que também está para ajudar, são pessoas muito assim, participativas dentro da população. Além de a gente fazer o nosso papel, com certeza é um grupo, ele entende dessa forma e também nós sabemos que nós temos ali grandes potenciais que também, além de fazer o papel, vai também contribuir muito com a nossa cidade. Você é um candidato, né, à reeleição? Sim. Eu estou pontuando em todas as entrevistas 5 pontos importantíssimos para a cidade de Mariana, no momento. O primeiro é a água, né? Mariana hoje é um problema gravíssimo. Depois vem o tarifa zero, que é um outro problema. Moradia também é outro problema. Vou lembrar aqui, está faltando 2. Nós vamos batendo papo aqui, eu vou lembrar as outras questões. Eu gostaria de saber de você, como vereador, o que é o mais importante hoje para você na sua caminhada política para soluções de problema na cidade de Mariana? Você sendo reeleito, qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Rômulo, uma pergunta muito boa. É até difícil falar qual o mais importante. São todos temas importantes e que tem que ser de atacado, porque eles também andam em sintonia. Um exemplo, a questão da moradia, ela também ela interfere na questão da água. A gente sabe que o crescimento, às vezes, ordenado, a perca de água também, isso prejudica também o sistema de abastecimento. E a gente tem visto isso na nossa cidade. Somente para mim não esquecer, sobre a CEMIG, que é outro problema gravíssimo, que está atendendo de favor em lojas comerciais, né? Sim. Que é um grave problema. Sim. Depois nós vamos falar sobre isso. Agora a questão, vamos entrando assim por partes, que uma coisa está ligada à outra, a questão de habitação, né, na nossa cidade. Eu acho que a gente tem que trazer um programa aqui de crescimento ordenado, né? O Minha Casa Minha Vida, nós vamos batalhar muito para isso. Estive conversando com a deputada Lohana, que é da nossa federação, Partido Verde, né? E a gente vai estar trabalhando para viabilizar o Minha Casa Minha Vida na cidade de Mariana, porque muitas vezes eu falo assim, olha, Mariana hoje cresce de forma desordenada com ocupação, porque não deu nenhuma condição também para que aquelas pessoas tenham um local decente para elas morar. Hoje você não vê que quanto tempo que não tem um plano habitacional. Se essas pessoas não tivessem ocupado, né, não estivessem morando ali, aonde que elas estariam se não teve? Então, assim, não tem um local. É correto? Não, mas às vezes as pessoas jogam as falhas para as pessoas que ocuparam, mas esqueceu da responsabilidade do poder público. Como você vai chegar ali e falar assim, você não vai ficar aqui, mas você vai ficar onde? Mariana está nessa situação. Não é a forma correta de crescer a cidade, é ruim para a manutenção dos serviços básicos, é ruim para as pessoas que estão ali, que sofrem muito, até para carregar um material. A gente sabe que a gente convive ali no meio, eu moro ali no bairro Cabanas, então é muito sofrido, né, essa forma de crescimento. Então, eu até digo, Romulo, citando um exemplo, né, para as pessoas, se o município fizesse um loteamento com ruas bacanas, com infraestrutura legal, e doasse, não estou falando que tenha que ser de graça, só estou citando um exemplo. Se ainda doasse aquele espaço, ainda seria mais barato para o município do que manter depois um crescimento desordenado, porque tudo fica mais caro. Para você fazer uma rede de água fica mais caro, para você fazer um asfalto, você tem muito mais retrabalho, como eu vou dizer, você sempre tem que estar fazendo. Você fazer uma rede pluvial mesmo, é muito difícil quando você tem aquelas áreas, inclusive com aquelas descidas, né, muito aclive, então assim, declive, né, no caso. Então, e aí vem para a parte de água, onde nós atuamos, né, que... o maior problema hoje, Mariana, né, a água. A água. Aí eu falo assim, primeiro eu falei da parte habitacional e vem aqui onde prejudica também a questão de abastecimento de água. Nós trabalhamos muito, né, cobrando do SAAI nesse período. A gente sabe que não consegue resolver em 4 anos um vereador, gente, a gente participa, a gente cobra.
passaram-se prefeitos e tem essa dificuldade de resolver o problema da cidade mariana. Mas a nossa parte de correr atrás, de cobrar, a gente sabe que hoje o Rosário está sofrendo muito, que precisa muito daquela rede para ligar aquele poço do Gogô até aquela caixa d'água que está lá, né, ainda desativada praticamente, que não tem água na caixa. E aquilo ali vai ajudar muito o bairro Rosário. No bairro Cabanas, eu posso falar de algumas ações que nós participamos e cobramos a todo momento. Inclusive, tivemos até alguns questionamentos à época, até do aluguel que foi pago lá no loteamento do Vaguinho, né? Uhum. Eu recordo que é um valor de 15 mil reais, que poderia ser desapropriado. Até concordo, se o município tiver condição, a qualquer momento ele pode desapropriar. E naquela época eu discuti e defendi, olha, por mais que seja uma área que vai pagar 15 mil reais, aí eu fiz o cálculo, peraí, vamos para a questão também do investimento. Foi uma cobrança que teve do Vaguinho, e aí colocou 12 litros de água por segundo na rede do bairro Cabanas. A ETA Santa Rita de Cássia é 23 litros por segundo, ou seja, 12 litros por segundo representa a mais no sistema de abastecimento do bairro Cabanas 50%, um pouquinho a mais de 50% de volume de água. E aí eu calculei também, quando eu fiz esses questionamentos, quando falar de valor, eu também, na hora que eu falei assim, 15 mil para mim é muito dinheiro. Eu falei assim, na hora, foi o primeiro questionamento que eu fiz, mas peraí, isso tem que estar muito alto, não. Aí depois que eu fui entender a área, tudo que ia fazer na área, eles me explicaram o seguinte, olha, mas com essa água na rede, vai tirar 4 caminhão-pipa. 4 caminhão-pipa é mais de 100 mil reais. Opa, então peraí, nós já não estamos gastando mais 15, nós estamos economizando 90. Foi esse o cálculo. E ainda a água vai chegar na torneira. E aí, por mais que ainda não resolveu todo o problema, mas a caixa do meio onde foi bombeada essa água, lá só era abastecido caminhão-pipa, não é mais. A Rua Constantino também, que só era via caminhão-pipa, hoje também tem a rede que cai água lá. Aí eu falo, olha, tem gente que tem problema de falta de água no bairro Cabanas? É lógico, tem muita gente que não resolveu todo o problema. Mas eu me recordo que quando entramos era 22 caminhões-pipas rodando e hoje são 11. E ainda é muito, não estou falando que é pouco, não. A gente tem que chegar, o ideal é 0 caminhão-pipa. Esse é o objetivo que a gente tem para trabalhar. E aí vem aquela questão, muitas das vezes as pessoas questionam, Rômulo. Mas eu ainda estou com problema de água. Mas é natural, não vai resolver todo o problema. Não é só a questão de água. Muitas das vezes a caixa do meio está derramando água lá no... Pessoal, mas a caixa está derramando água. Mas é assim, na casa da gente, dependendo da instalação que tiver... Se você não fizer bem feito, da entrada de ar não chega água lá na torneira. A cidade que estão com as redes precárias é dessa forma. Então, muitas das vezes, não é a falta de água. São as redes que estão muito ruins ainda, que está sendo trabalhado, e a gente vem trabalhando de forma pontual. Mas eu até cito, né, diante desse trabalho que foi feito, inclusive uma indicação nossa, que foi o reservatório de 1 milhão de litros, que ainda tem que funcionar de forma plena lá na ETA Santa Rita, ainda não está funcionando. E ali vai ter mais um ganho. Diante disso tudo, hoje a gente vê que no bairro Cabanas o número de atendimento, né, em relação ao bairro Rosário, ele é muito menor de caminhão-pipa. O bairro Rosário hoje vem sofrendo muito mais. Por isso que a gente também está direcionando as nossas forças lá para também ajudar nessa questão aí dessa rede nova do bairro Rosário, que é um compromisso que a gente fez lá com a comunidade lá também. E isso aí agarrou por outros motivos, questão de licitação, para nova rede e tudo mais. Mas eu acho que é algo que vai ser resolvido em breve, que também precisa de uma atenção especial ali para o bairro Rosário. A água é um assunto que eu vou te contar, eu estou até desanimado, porque eu acompanho isso aí tem 20 anos, e o assunto é o mesmo. E vamos imaginar aí o que nesses 20 anos já gastou de investimento. Sim. Aditivos, faz isso, faz aquilo. Eu acho que enquanto não pegar para resolver por bairro, hoje não vamos resolver o problema do bairro Rosário, ponto. Isso. O problema de água para mim está igual o da UPA, que eu vou falar sobre isso. É só aditivo em cima de aditivo, nunca que sai. Era para ser inaugurado em abril, já estamos em setembro e pelo que vê lá, não vai ser inaugurado. Mas é aditivo em cima de aditivo, cada hora é uma coisa nova para mexer, para fazer e não fica pronta. E assim é o que está acontecendo com o problema de água. 20 anos. E se for ficar aqui, eu vou ficar falando o dia inteiro. E não vai resolver nada. Vamos falar de um outro assunto rapidinho, para não ficar muito longa no nosso bate-papo. É um outro problema gravíssimo, e eu sei que você já questionou isso na Câmara, eu acho muito importante, sobre a questão dessas empresas. E o que está questionando mais aí sobre as condições de trabalho desse pessoal, né? Porque... estão sendo alugadas muitas casas na cidade. Esse é um tema... que está virando alojamento. Mais de 100 casas alugadas.
nas ruas hoje, o dono da casa não tem como parar o carro para descer com uma compra, entupido de caminhonete, de carro, e muitos estão cobrando por que a prefeitura está deixando montar esses alojamentos dentro da cidade de Mariana, que isso em várias outras cidades está sendo obrigatório a ser construído dentro das empresas, deixando claro com todas as condições para os funcionários. Eu gostaria de você falasse um pouco sobre isso. Romulo, no início a gente falou aqui sobre importância. Aí a gente citamos de água e citamos aqui habitação. Para mim, isso aí está numa das pautas mais importantes que também atingem tudo isso. Por quê? Aí eu vou entrar aqui numa discussão que a gente está fazendo. Você acabou de falar de alojamento. Eu acho que tem que ter mais mão de ferro, né? A gente vai participar disso junto com a Câmara. Nós estamos encaminhando aí, estamos desenvolvendo um projeto de lei para criar uma comissão na Câmara para debater isso, igual tem as comissões permanentes, de também ter uma comissão para discutir essa questão do crescimento da mineração na cidade, das empresas. Por que isso? Aí, que eu falo assim, junto ao executivo, nós dependemos muito do executivo também. Porque quando a empresa vem cá e fala assim, vai abrir mais 3.000 vagas, a primeira coisa que você tem que falar assim, precisa da liberação do município. Como você vai condicionar essas pessoas? Como que você vai fazer o alojamento? Aonde você vai usar o hospital? Qual creche que você vai usar? Você vai usar a água da nossa cidade. Olha, onde é que você vai soltar essas pessoas que não tem local para ir morar? Vai alugar casas aqui, inflacionar o mercado imobiliário, empurrando, inclusive, muitas vezes, a população marianense para a área de ocupação, que isso está acontecendo na nossa cidade. Então, isso aí... E eu vou te citar mais. Tem cidades aí que a gente já está fazendo esse estudo, que vai ser uma pegada muito forte nesse, né, caso a gente esteja lá, e espero que sim, nesse segundo mandato, que tem cidades que, inclusive, tem hospital próprio das empresas para atender. Hoje, Mariana, o fluxo da policlínica é de cidade de mais de 200.000 pessoas, o fluxo de pessoas que caminham ali. Então, por que ainda não cobrou para que tenha um hospital, igual tem em outras cidades, que a gente também já está fazendo esse tipo de pesquisa, para atuar aqui na cidade de Mariana? Então, Romulo, isso aí eu falo que é uma das coisas que vai atingir em tudo. Inclusive, falar o seguinte, espera aí. Uma condição aqui é você trabalhar comigo na parte de moradia. Você vai utilizar a água da nossa cidade. Nós vamos trabalhar aqui para fazer novos reservatórios para que atenda essas pessoas e não ficar tudo sobrecarregado em cima do município. Eu acho que o maior problema de todos esses problemas que nós estamos citando aqui é a mineração, né, junto com essas empresas dessa forma que está sendo conduzido pelo poder público. Aí eu falo assim, olha, eu quero dizer o seguinte, Romulo. A gente defende, né, porque a gente tem que saber que nós somos uma cidade mineradora. Não sou contra a mineração. A gente é a favor da mineração responsável, sustentável, organizada. E é isso que a gente tem que discutir, porque nós sabemos que nós dependemos muito da mineração, mas nós precisamos ser mais mão de ferro, discutir de forma mais enérgica e cobrar o benefício real que a cidade de Mariana não vem tendo com a mineração nos últimos anos. Vamos falar um pouco de política, eleição. Como muitos falam que o seu reduto eleitoral é o bairro Cabanas. Embora que eu discordo quando a pessoa fala isso. Que eu sou lá de Furquim. Meu setor eleitoral é lá no Barroca. O vereador deve ter recebido votos de todos os bairros, né, como também nos distritos. Mas vamos colocar que o Cabanas é o seu reduto eleitoral. E semana passada eu fiz uma divulgação sobre um evento que vai acontecer lá no bairro Cabanas, que pediram para não falar de Cidade Alta, né, que é a peça, né, publicitária, falando do evento que vai ter na Cidade Alta. Como anda esses preparativos desse evento que acontece agora na sexta-feira? É muito importante a gente falar primeiramente da questão da Cidade Alta, dos questionamentos, que isso aí não foi... Bem lembrado. É bom que você já responde sobre isso. Vou até responder aqui, ó. Eu falei isso no meu programa e colocamos aqui também uma enquete para discutir sobre isso, que é o que eu vou falar com você. Nós já conversamos no telefone. 72% quer que fale o bairro Cabanas e 28% não querem que cita o bairro Cidade Alta. Nessa divulgação que está acontecendo, né, eu gostaria que você me falasse como anda os preparativos e sobre essa questão dessa discussão que está surgindo quanto à questão do nome da Cidade Alta.
É bom a gente esclarecer isso muito bem, que para mim, da forma que eu vejo que as coisas são conduzidas, para mim não existe bairro Cidade Alta, né? Existe o bairro Cabanas, bairro Santa Rita de Cássia, bairro Vale Verde. Isso foi uma forma que a própria população, inclusive no ano 2019, 2020, foi criada uma Liga CDA, que eles falam lá, a Liga da Cidade Alta. Então isso não foi antes mesmo de eu ser vereador, já tinha isso dentro do Que não bairro. foi criada por você. Não. Alguns estão achando que você Não. que criou isso aí. De forma Até com alguma. fins interesseiros politicamente falando. Não, tanto que eu sou o preto do Cabanas e não o preto da Cidade Alta. Exatamente, você continua o Preto dos Cabanas. Boa. Então não pode acabar com o bairro Cabanas, Boa. senão vai tirar aí minha nomenclatura do Ótimo. preto do Cabanas. Mas assim, eu até falo o seguinte, fala assim, mas o Arraiá da Cidade Alta, isso aí foi um nome criado, inclusive está no calendário oficial, quando você fala assim que envolve vários bairros, que a própria comunidade vem falando sobre isso. Não vejo problema nenhum de discutir isso, né? As pessoas que não concordam, eu respeito totalmente, eu acho que tem que haver essa discussão com as associações e falar o porquê, porque não vai mudar o nome de bairro, não vai acabar com o bairro Cabana, não vai acabar com o bairro Santa Rita de Cássia, não tem nem como, eu não vejo nenhuma forma de fazer isso, eu acho que seria muito difícil disso acontecer, porque também tem a história do bairro Cabanas, tem a história de todos os bairros. Aí fala assim, mas por que... aí eu falo assim, Cabanas. Aí eu falo assim, o Arraial Cabanas, por exemplo, poderia ser sem problema nenhum. Eu sou preto do Cabanas, poderia ser o Arraial Cabanas. Mas ia ter outro questionamento também. A Arena Badaró, o endereço dela, você pegar aí no Maps, aí pode entrar quem quiser. Lá é no Vale Verde. Mas peraí, então o Arraial Cabanas, ele é realizado no Vale Verde? Então como que a gente vai falar de localidade assim, específica, né? Bairro Cabanas. O bairro Cabanas é o maior bairro da nossa cidade, a verdade é essa, né? Uhum. E acabou por ter vários anexos, para não ficar falando assim, olha, porque a gente sabe que os eventos são desenvolvidos ali naquela parte ali, interfere em toda a parte que pega ali de cima da rodovia, né? Ali tem um envolvimento muito grande de todas as comunidades. Então isso aí foi ideia das pessoas mesmo, de falar, olha, cidade alta. E não foi desse vereador. Então é só para deixar bem claro, respeito totalmente. Para mim, eu não vejo grande relevância de interferência, assim, para falar assim, o nome Cidade Alta, mas respeito as pessoas que possam se defendem, né? Que defendem, eu posso se sentir ofendido, defendo total. E eu também não tenho essa prerrogativa como representante, eu sou representante, eu tenho que ouvir a maioria. Então, se eles definirem que vai mudar até o nome do bairro, eu tenho que acatar, pode ser até outro nome. Então, assim, é só para deixar bem claro. Em relação a Arraiá, né, Romulo, que você citou? Não, com certeza. Eu quero aqui até... Muitos até falando que, até em respeito a João Ramos, que o João Ramos fez o bairro Cabana. Mas aproveitando que você está falando, nós estamos falando sobre o Arraial lá do Cidade Alta, como anda os preparativos com esses incêndios aí? Você acha que isso possa comprometer de alguma forma? Ou vai acontecer ou não o evento normalmente? Eu tenho uma informação importante, que hoje pela manhã eu conversei com o prefeito Celso, né, e aí ele até falou dessa situação das fumaças, essa preocupação, de talvez ele chegou a citar até um possível adiamento, né, dependendo da situação que está. Eu confio muito, né? O Celso é uma pessoa que eu gosto, né? Independente de ele não vir candidato nesse momento e o grupo ter entendido de ter uma nova composição, porque eu sempre citei, até por coerência, né? Se o Celso fosse candidato, a gente estaria com o Celso, até porque a gente era base, né? Governo do Celso, então eu falei isso com o próprio Juliano, o Juliano sabe disso, que a gente tem essa coerência. Da mesma forma, se eu estiver com o Juliano lá, defendendo lado a lado, lá para frente, eu também não sou uma pessoa que vou largar um companheiro aqui de lado, simplesmente por um motivo de interesse. Não faço isso. Foi uma composição política, isso aí deixar bem claro para as pessoas. O Celso enfrentou um momento político bem complicado, então a gente sabe que ele passou por algumas dificuldades diante desse cenário de assumir no final de mandato. Então, eu não tenho nada para falar da pessoa do Celso, pelo contrário, respeito muito. Mas também a gente tem nossos questionamentos, que é natural. Igual a gente tem nosso respeito, de vez em quando a gente se questiona. Lógico. E ele falou, inclusive, no dia de hoje, desse possível adiamento. Eu acho um pouco, assim, temerário também, mas também entendo, eu acho que ele vai fazer o que for melhor. Eu entendo que o Celso tem experiência para isso. Mas eu até falei para ele, olha, tem pessoas que já compraram, os barraqueiros, tem a comunidade que já está envolvida nisso. Mas eu também entendo que tem a questão da saúde, mas a gente tem que ver que também teve um encontro de motociclista aqui no Jardim, que estava com muita fumaça, teve as corridas, aí tem que saber se vai parar tudo diante disso ou se vai parar só o Arraiá também da Cidade Alta, que vai haver esse questionamento, né, da nossa comunidade que está muito envolvida, e é uma festa que tem uma vez por ano. Tem mais umas outras questões que foi pago a metade do show da Calcinha Preta, tem a questão de agenda, será se fizer isso,
a gente tem como ainda ter esse evento esse ano, é um questionamento também que a gente vai discutir junto, né? Mas acredito no Celso, acredito que ele vai tomar a melhor decisão. E também eu acho que seria melhor a gente pensar numa ação, Rômulo, até de combater isso para que a gente possa ter um arraiá até com mais tranquilidade. Que a gente pensando dessa forma de adiar um evento, é muito melhor a gente fazer uma força-tarefa e tentar conter esses fogos. Eu sei que é difícil, né? Para a gente falar assim, é muito fácil, vamos lá e apagar, mas a gente sabe da dificuldade de acesso e de tudo mais. Mas aí eu espero que ele tome a melhor decisão possível e aí terá o nosso apoio, né? Desde que seja o que for melhor para a nossa população e também para a nossa comunidade. Eu não tenho dúvida que isso vai ser resolvido, até mesmo que nós fizemos no programa hoje de manhã, já está tendo várias frentes de trabalho sobre esse combate ao incêndio, onde teve inclusive um vídeo também que o prefeito Celso Cota mandou para o jornal Ponto Final, até tranquilizando a todos de todas as providências que serão tomadas a partir de hoje para amenizar esses fogos. Então, com certeza, eu quero acreditar que até no final da semana nós praticamente não teremos fogo aqui na cidade de Mariana. O Rômulo até fez um vídeo até falando, né, que eu recebi uns questionamentos também dos brigadistas, né, que não foi feito um contrato. Não tem contrato. Não tem um contrato com o município. Mas eu acho que agora não é nem momento de achar culpado, porque muitas vezes é o seguinte, se tivesse também um exemplo, tá pagando X valor e também não é utilizado, as pessoas questionam. O negócio é questão de prioridade. E eu acho que na nossa cidade, por acontecer todos os anos, a gente tem que discutir isso de forma mais enérgica. Ano que vem a gente já tem um trabalho aí programando aí para que a gente possa fazer de forma preventiva, porque o fogo a gente só lembra nele quando ele começa. Exatamente. Então a gente não pode esperar, já conversei isso com a nossa equipe, de a gente, ainda mais por ser presidente do Partido Verde, né? Defender essa causa ambiental, acho que a gente tem que entrar com mais energia nisso, mas não é em setembro do ano que vem, é a partir de janeiro, né, já cobrar esses contratos, já trazer essa discussão, se o município tiver qualquer dificuldade, buscar apoio junto aos deputados, então a gente vai, né, trabalhar de forma preventiva para o ano que vem, mas a gente sabe de toda a dificuldade que foi enfrentada também nessa transição de um ano do governo Celso, então não responsabilizo, por mais que todos nós temos, né, responsabilidade, aqui a gente não está para achar culpado não, e sim tentar uma solução para que isso não aconteça mais. Assunto resolvido também, que a informação que eu tive é que o prefeito Celso Cota incumbiu a Marta Guido de fazer contato com todos os brigadistas para ver da melhor forma deles atuarem nesses incêndios. Eu acho que esse assunto vai estar resolvido da melhor forma possível. Aproveitando a oportunidade aqui, notícia de primeira hora. Fica nomeado Danilo Brito das Dores, interinamente para o cargo comissionado secretário municipal de desenvolvimento econômico a partir do dia 30 de agosto. Então, Danilo Brito agora tem mais essa árdua tarefa na Prefeitura Municipal de Mariana. Parabéns aí, sucesso ao nosso amigo Danilo Brito. Ô Preto, outro assunto que eu gostaria que você me falasse um pouco, com todas essas articulações políticas que teve em Mariana, todos foram pegos de surpresa, tanto a declaração de Celso Cota, né, de desistir da sua campanha por problema de saúde, e os problemas que aconteceram dentro do grupo, principalmente do PSDB. 4 candidatos a prefeito que não se vingaram, enfim. Com isso eu te pergunto, como anda a sua campanha hoje? Com apoio, inclusive, ao Juliano Duarte. Como é que está a sua caminhada? Ô, Rômulo, acho que independente de grupo político, né, a nossa caminhada ela vem forte, né, diante do trabalho que a gente vem fazendo. Eu sempre citei isso na Câmara, com certeza você vai recordar que independente de quem estiver sentado lá, quiser o nosso apoio, a gente vai estar ajudando por uma Mariana melhor, que se fosse Roberto, que se fosse o próprio Juliano, né? Então, ou que seja o outro prefeito, como é o Celso hoje, quando teve o Ronaldo, quando teve o Leitão, o nosso intuito sempre vai ser contribuir. Então, a gente não tem uma dificuldade, a gente não tem dificuldade de falar assim, estamos andando com o lado A ou lado B. A gente está andando com o lado que quer caminhar e fazer com que as coisas aconteçam na cidade de Mariana. E a construção foi feita dessa forma, de uma reunião de grupos políticos, onde a maioria entende hoje caminhar com o Juliano, até porque, com todo respeito, né, que eu tenho o Roberto, eu acho um cara excepcional, um cara muito inteligente, um cara que sempre me recebeu muito bem, não tem nada para falar. A gente está conversando aqui de pessoas, não tem o que falar do Celso, da pessoa do Celso, não tem o que falar do Roberto, mas tem uma construção que o Juliano também já vem trabalhando há um tempo de grupo, e de última hora, o Romulo, você sabe como é que é.
o Roberto lançou uma candidatura, já no finalmente tem gente até achou que nem teria mais a candidatura. E nisso já vinha uma discussão pela cidade, de grupos políticos, discutindo a cidade, de como que vai ser essa nova composição política. E nós somos pautados em palavras, né, Romulo? Assim, a gente tem palavra. Então, por mais que você fale assim, olha, nós podemos ter uma diferença. Nós tivemos uma diferença, né, Romulo? Mas peraí, nós aqui temos uma conversa que nós vamos fazer aqui, ó, a partir de hoje nós tivemos um entendimento e vamos fazer o que é melhor para todos? Vamos abraçar e vamos embora e vamos fazer a coisa acontecer. Então, depois que isso aconteceu, que foi batido o martelo com essa parceria aí da federação junto com o Juliano, por mais que eu tenha um respeito e um carinho com todos eles, eu tenho um compromisso com o Juliano. E se amanhã for um dia diferente com outro, né, candidato, o próprio Roberto, né, se tiver lá, porque a gente não pode falar que existe eleição definida, por mais que o Juliano hoje tem uma grande aceitação popular, a gente não pode falar em definição. Igual o meu caso, a gente fala assim, você está eleito. Não existe campanha que você está eleito. Você pode ter um trabalho que as pessoas reconhecem, mas ninguém está eleito sem um voto lá na urna. Então, assim, mas isso mostra que as pessoas têm um reconhecimento do trabalho, mas independente do prefeito que estiver lá, independente, a oposição, a situação, tanto que eu votei praticamente mesmo, fala assim, mas você questionou tudo, todos os projetos de Juliano foi para a Câmara, se eu tiver votado um ou dois, eu acompanhei, contrário, foi muito. Então, tipo assim, eu não ia discutir projetos que estavam sendo feitos aí para benefício da população, ou seja, então por mais que a gente tinha divergência em algumas fiscalizações, nós não tínhamos aquela divergência política, não saía votando projeto contra. Tanto que a gente votou praticamente todos os projetos favoráveis. Aproveitando que você está falando aí dos candidatos a prefeito, quero mandar um abraço aqui para o Bruno do PSTU, que também é candidato a prefeito, o meu amigo Roberto Rodrigues, um forte abraço. Eu brinco que Roberto é um grande jogador e ele joga bem. Fiquei impressionado aí em 2 dias aí. Mariana está infestado de banderola do Roberto Rodrigues. Pôs a campanha mesmo na rua. E o que muitos talvez não fizeram em 6 meses de campanha, está fazendo com 3 dias, tá que distribui aí, né, as suas bandeirolas aí de campanha. E desejamos sucesso a todos, estaremos aqui acompanhando. Estamos aguardando, inclusive, a entrevista com o candidato Roberto Rodrigues, como também com o Juliano, pelo qual falou que viria esse mês. Vamos cobrar dos dois a vinda aqui para uma entrevista. Ô Romulo, só fazer uma consideração que a gente sempre tentou, né, construir dentro do grupo. E às vezes tem algumas pessoas que entendem assim, mas você está do lado de cá? Eu falo assim, não, o Celso não foi candidato, o grupo não teve um candidato, né? E a gente teve essa discussão. E hoje nós temos um posicionamento que nós vamos cumprir com o compromisso que nós firmamos. Isso não significa inimizade, igual algumas pessoas falam assim, mas você mudou daqui, eu não tenho problema com isso. E, inclusive, eu posso citar que quando eu estava de um lado, né, como oposição também, tem muitas pessoas do Grupo Juliano hoje que têm um apreço comigo, porque eu sempre respeitei. Da mesma forma, vou respeitar todos, porque lado político não significa inimizade. É isso que eu quero deixar. Eu acho que Mariana tem que acabar com isso, respeitar de forma democrática a decisão de cada um. E essa foi a decisão da federação, não porque não queria caminhar, pelo contrário. A federação sempre conversou com o Celso, e se o Celso, né, fosse candidato à época, com certeza nós ia arcar com o compromisso que a gente tinha firmado naquele momento. Mas diante daquela confusão de grupo, você sabe o que aconteceu, alguns candidatos, eu acho que a forma da escolha a gente questionou no momento, assim, que eu acho que tinha que ser discutido de uma outra forma, ou o Celso apresentasse o nome dele, ou uma escolha de grupo e não falasse, olha, o Chapão fosse lá e lançar o nome, nada contra, porque são pessoas boas, inclusive, que foram lançadas lá, não teve... uma coisa é a pessoa ser boa de trato, outra coisa é aceitação popular, uma condução de grupo. Então isso aí, eu acho que faltou ser mais discutido dentro do grupo, por isso que deu essa divergência de tratamento entre um e outro, mas eu tenho carinho e respeito a todos que estão lá no grupo, né, que falam assim, hoje está um do lado ou do outro. Não, para mim, se a amizade continua com todo respeito, nós vamos trabalhar aí forte para que Mariana melhore a cada dia mais e acabar um pouco com essas rivalidades políticas. Com certeza. 34 minutos de prosa, quero dar igualdade para todos. A Larissa me lembrou aqui que é outro assunto para discutir, que é a questão da segurança, o maior problema em Mariana. Deve vir aqui amanhã a Marta Guido para falar sobre isso. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, caso queira falar sobre essa questão da segurança, bem objetivo, e fechando com chave de ouro, falar, candidato, qual que é o seu número, qual que é o seu partido, e eu desejo sucesso para você nessa eleição.
Obrigado, Romulo. Só fazer uma consideração rápida sobre a segurança. Eu acho que tudo que a gente discutiu aqui hoje interfere na segurança. Uma das coisas é a forma do crescimento. Aqui é uma cidade que gera muito emprego, né, as mineradoras. As mineradoras trazem muito. Então, assim, eu acho que essa forma dessa organização, né, de como alojar essas pessoas aqui no local, eu acho que poderia também interferir. É lógico que a gente precisa também fortalecer, mas a gente tem uma guarda também que tem atuado, né? Tem a Polícia Militar. Mas eu digo sempre que não adianta a gente cobrar da guarda e da Polícia Militar sobre o que vem acontecendo, porque aconteceu um fato ali, que aconteceu um homicídio, que aconteceu um roubo. Você não consegue ter uma polícia e um guarda em toda esquina para, como se diz, combater isso. O que nós temos que trabalhar de forma inteligente, um planejamento dessa forma de crescimento, desse alojamento de empresas, que não querendo dizer, porque também a gente sabe que tem delitos praticados por pessoas de Mariana, mas tem muitos também que a gente está vendo, acho que até hoje a maioria são de pessoas que estão vindo de fora para cá. Então, como que a gente vai conduzir? Porque eu também não sou contra a pessoa de fora, não, porque eu vim de fora para Mariana a trabalho, né? E na época foi uma cidade que a minha cidade natal mesmo, que é Sete Lagoas, eu praticamente nem conheço, que eu fui, né, saí de lá com 1 ano, e hoje Mariana eu tenho mais de 20. Então minha vida é aqui, minha cidade que eu considero hoje é a cidade de Mariana. Então, da mesma forma, eu tenho certeza que várias pessoas que vêm para a cidade de Mariana consideram também dessa forma. Então, respeitamos todos, mas essa forma de crescimento e esse trabalho junto às mineradoras vai também interferir nisso, e também um trabalho de forma inteligente, preventiva, porque combater o crime é muito difícil. Você tem que trabalhar de forma inteligente para evitar que o crime aconteça. Então, é nessa linha também que a gente pode contribuir. E fazer minha consideração final, Rômulo, é agradecer aqui mais uma vez pelo espaço, agradecer o reconhecimento de toda a população no nosso trabalho. A gente teve muitas ações que atingiu toda a população, com mais, né, você mesmo citou aqui, São Preto do Cabanas, mas atuou na cidade inteira. A gente sabe que a gente é mais cobrado ali dentro daquela localidade, que é praticamente 1/3 da cidade. Então é natural que onde você é mais demandado, você tem uma ação mais efetiva, mas nós não deixamos de atuar em várias áreas. A gente vai apresentar o nosso trabalho nas redes sociais, a gente atuou por todas as áreas que fomos demandados. E estão vindo aí para a reeleição, né, pelo Partido Verde, com o número 43333, e entendendo que a gente vai chegar com mais experiência. A gente passou por um mandato com 4 prefeitos, com muita dificuldade, falar, o vereador do primeiro mandato, 4 prefeitos, grande dificuldade, ainda conseguiu executar um trabalho. A gente entende que com mais experiência, com a bagagem maior, a gente vai vir muito mais forte para fazer um mandato ainda melhor e ajudar muito mais ainda a nossa cidade de Mariana. Então, é essa consideração, Romulo. Obrigado aí. Eu quero agradecer muito a sua presença. É o primeiro vereador vindo no Jornal Ponto Final. Vamos entrevistar vários outros, bater papos. Opa, engasguei aqui. Já esteve presente aqui o candidato a prefeito Bruno, com a Patrícia, do PSTU. E vamos aguardar agora Roberto Rodrigues, Juliano e outros vereadores que poderão vir aqui dar entrevista. Talvez não vai dar tempo de entrevistar todos, né? Que é muitos candidatos. Mas eu quero aqui agradecer a sua presteza com o Jornal Ponto Final, desejando a todos vocês candidatos, seja vereador, vice-prefeito, sucesso, contagem regressiva, porque dia 6 de outubro está chegando. Agradeço a todos. Aqui quem fala é Rômulo Passos, do Jornal ITV Ponto Final.